Alguns pontos são bem interessantes da gente observar, tanto para um treinamento de Tai Chi, quanto para um treino meditativo, se aqui podemos colocar assim. Um ponto diz muito respeito ao espaço em torno de nós, ao espaço que o nosso corpo ocupa, ao espaço entre a parte que o nosso corpo ocupa e o espaço, então o espaço entre as axilas, o espaço entre as pernas, no quadril, na nuca, no topo da cabeça e acima. E se a gente for tendo uma noção melhor, tanto para a gente pausar em uma meditação mais centrada, quanto para uma meditação em movimento, ter essa noção do espaço é valioso. A gente pode tentar ver isso de uma outra forma. Quando a gente mergulha no mar, num lago, em uma água, a gente pode ter essa percepção de espaço. Quando a gente faz uma movimentação, a gente sente a água passar por nosso corpo, sente passar em nossos olhos. A gente consegue ter muito essa noção, e também quando a gente mergulha, que já é um outro tipo de noção, né? O mesmo pode se aplicar a esse elemento espaço, ar que nos preenche, assim como a água, como os líquidos, e também está fora de nós. O espaço, então, ele está em troca conosco todo o tempo, em todo o processo de respiração, em toda forma de sustentação da vida. Então, se a gente tiver essa noção, a gente consegue trabalhar na movimentação com mais propriedade. No fundo, quando a gente está mobilizando, fazendo algum movimento, entre o nosso corpo e o espaço, tudo é substância. Quando a gente fala uma mão atrai a outra, entre elas há substância. Quando a gente fala abraça aqui a si mesmo, ou o abraço do Tai Chi, ou o abraço da árvore, entre a palma das nossas mãos e o nosso corpo, há substância. E tanto mais a gente pratique, sem ficar pensando muito, porque às vezes pensar muito até trava, porque a gente passa a imaginar, né? E não a perceber. Mas quanto mais a gente pratica, mais a gente vai tendo essa percepção de uma forma bem viva mesmo. E a gente vai podendo ter um treino dotado de maiores percepções e então de maiores benefícios também. Então, esse é um ponto que eu acho interessante que a gente coloque. Um outro ponto é essa região nossa aqui, essa região do próprio umbigo e um pouquinho abaixo do umbigo e um pouquinho para dentro, como se fosse uma região dentro do corpo onde há um alinhamento com o topo da nossa cabeça. E passando entre as pernas, indo até o chão. Essa também é uma percepção muito válida, porque os movimentos, eles vão surgir dessa região, desse cinturão de poder, como é uma das formas que a gente pode se referir. Então, embora a gente veja muito a movimentação dos braços, a movimentação das pernas, é certo que essa movimentação, ela parte aqui da nossa cintura. É esse movimento que puxa todos os membros. Então, isso também é interessante de perceber. As transferências que estão o tempo inteiro presentes na movimentação, essas transferências de peso, e a gente pode dizer algo mais ou menos assim, que 70% do peso está em uma perna e 30% do peso está em outra perna. Essas transferências, elas estão presentes na maior parte da movimentação, do treino.
E um professor uma vez comentou algo que fez sentido para mim. Ela é uma transferência tão natural que quando a gente pega um bebê para acomodar, para acalmar, a gente faz esse movimento aqui, né? Então são movimentos muito naturais para a gente apenas vai ampliar esse movimento e ter uma percepção maior sobre aquilo que a gente está executando.